Glória a Deus. O tema da nossa aula de hoje é acerca da primeira epístola de Pedro, a epístola da esperança. Glória a Deus. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é porque as epístolas, elas quando foram escritas, elas tinham por propósito, por objetivo, responder alguns problemas esses muitas vezes doutrinários, problemas espirituais e problemas sociais. Quando as epístolas gerais elas eram escritas, uma das suas finalidades, um dos seus objetivos era encorajar os cristãos que por alguma ocasião passariam por alguma luta, por alguma adversidade, por tempos difíceis, e também seguia como guias explicativos acerca dos gentios que estavam se convertendo, cheios de dúvidas a respeito das doutrinas da igreja. Quando nós lemos o livro de Atos, os 12 primeiros capítulos ali, a Bíblia vai falar acerca da vida do apóstolo Pedro e também vai falar acerca da igreja do Oriente que está crescendo. E com esse crescimento, os gentios começaram a fazer parte da igreja. E uma vez que isso acontece, nós vamos se deparar com um problema cultural, ou seja, a igreja não é mais composta apenas por judeus, mas outras pessoas com uma cultura diferente, com crenças diferentes, vão começar a fazer parte da igreja. E dentro desses desafios, você vai perceber que a igreja vai precisar explicar as suas doutrinas para aqueles que estão chegando. Dentre os eventos muito importantes, no capítulo 15 de Atos, nós temos ali o Concílio de Jerusalém, que vai trazer algumas informações. Mas para a carta que nós estamos estudando, a primeira carta do apóstolo Pedro, ela é dirigida a 5 províncias romanas, como eu projetei para vocês aí na tela, da Ásia ao norte dos Montes Tauros. Foi escrita para encorajar os crentes e a suportar intensa perseguição que prevalecia na região e a preparar os leitores para tempos difíceis que viriam. Para que isso fosse trazido para o coração dos que leriam a carta, que iriam ser alcançados pela mensagem, o que nós vamos perceber é que o apóstolo Pedro, ele fala de algumas verdades essenciais que vão proporcionar um rico campo de reflexão sobre temas fundamentais da fé cristã. Dentre eles, já está projetado aí, pilares esse do cristianismo, a viva esperança e a certeza da herança eterna. Dentre os pilares do cristianismo, para a gente remir o tempo, porque essa aula é muito extensa, são mais de 20 slides, só para a gente resumir aqui, eu quero falar apenas de um, dos 5 pilares: eleição, presciência, santificação, obediência e salvação. O pastor Walter Brunelli, falando sobre eleição, e talvez esse pode ser o assunto que mais possa trazer dúvida a muitas pessoas aqui, ele traz uma nota importantíssima. Ele diz: a eleição não é individual, mas ocorre porque se pertence ao povo escolhido, assim como Israel, ou seja, a nação é o povo eleito de Deus, a igreja, na sua totalidade, não um indivíduo, ela é a eleita. Então, quando nós olhamos para os pilares, o que nós vamos observar é que o Pai, Ele nos escolhe e Ele nos conhece, falando acerca de eleição e presciência. O Espírito Santo nos transforma, falando de santificação. E o Filho nos salva e chama a obediência, falando acerca da remissão e do sangue de Cristo, obediência e salvação. Avançando um pouco mais, ele vai começar a entrar no cerne dessa carta. Ele vai começar a falar acerca do seu esqueleto, a esperança provada e confirmada. A verdadeira esperança produz alegria, mas não exclui o sofrimento. Isso é muito importante, porque Pedro, ele vai levar os cristãos a passarem pela prova, não apenas como transgressores, mas como pessoas que decidiram obedecer a Deus. Ele nos ensina a não nos surpreender com as terríveis provações, como se elas fossem estranhas. O que ele quer trazer para a igreja, e o que precisa ficar claro, é que o sofrimento, ele faz parte da caminhada, ele faz parte da nossa vida. E Cristo passou pelo sofrimento,
E se Ele é o nosso maior modelo, o que nós precisamos ter em mente, que nós não iremos fugir disso. O que precisa estar claro dentro de nós, e o que precisa ser uma verdade, é que nesse mundo nós até teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o que a palavra nos proporciona e nos promete, não é que a gente não será atacado, mas é que nós seremos vitoriosos mediante as adversidades que nós enfrentaremos. É por isso que um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, não é uma pessoa intocável. Na verdade, ela é uma pessoa inabalável. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não vive fora do alcance da dor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não caminha ilesa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não é poupada na batalha, mas ela consegue permanecer fiel em meio às adversidades. A Bíblia fala de Abraão, a Bíblia fala de Isaac, a Bíblia fala de Jacó, a Bíblia fala de Davi, a Bíblia fala de homens que foram feridos, traídos, vendidos e até mesmo injustiçados, mas todos eles permaneceram fiéis. Então, caminhar com Deus não é viver dentro de uma bolha, como se nada te alcançasse, como se você nunca fosse injustiçado, mas é você acreditar que aquela fase de provação, que aquele desafio que você está passando, que aquele deserto que você está passando, ele não diz respeito a toda a sua vida, ele não diz respeito a toda a sua história, é apenas um capítulo da sua história. E é por isso que as epístolas, elas estão extremamente necessárias, porque a gente mesmo, em momentos de dificuldade, a gente precisa ter clareza de que Deus não perdeu o controle. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus faz uma pergunta para o profeta: poderão esses ossos reviver? E ele devolve a pergunta para Deus e ele diz: tu sabes. Nem tudo nós iremos saber, mas saber que Ele sabe nos traz tranquilidade para descansar em meio às lutas que nós enfrentamos. Você não precisa saber de todas as coisas, você não precisa saber como esse processo vai terminar, mas só pelo simples fato de saber que Deus sabe o que você está passando, tem que trazer para nós alegria e tranquilidade mediante as adversidades. O salmista, no salmo mais conhecido talvez de toda a Bíblia Sagrada, ele fala sobre isso. Salmo de número 23, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A ideia no original acerca de Deus ali não é acerca de um Deus provedor, mas é acerca de um Deus suficiente. Essa expressão no hebraico é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Até porque se eu perguntasse aqui, quem já passou por dificuldade, quem já passou dias de luto, quem já passou por doenças, quem já teve dificuldade financeira, muitas pessoas como eu levantaria as mãos. Então dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltaria seria uma utopia, quando na verdade a Bíblia está dizendo: ainda que me falte alegria, Ele estará comigo na tristeza. Ainda que me falte recurso, Ele estará comigo na dificuldade. Ainda que me falte saúde, Ele estará comigo na doença. Então a ideia aqui é saber que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida e da nossa história. Caminhando mais um pouco, a Bíblia fala acerca de Pedro, construindo a ideia, ele fala acerca da revelação da graça. O mistério que esteve oculto de todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Quando a Bíblia fala de que estava oculto, ela não está falando de ausência de revelação, mas ela está falando acerca de limitação de compreensão. Ou seja, os profetas, eles anunciaram verdade, mas eles não puderam experimentar, pois elas eram destinadas a gerações futuras. Ou seja, eles falavam, eles profetizavam, eles entregavam a palavra, mas isso foi revelado para nós. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar. É por isso que 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 12, a Bíblia diz: aos quais foi revelado, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu. Ou seja, eles entregaram, eles compartilharam, eles receberam a revelação, mas somente nós conseguimos ter uma compreensão total dessa revelação da graça, do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, e entender
que o Messias triunfalista, como os judeus esperavam, na verdade, ele era o homem que iria nos libertar. E não veio trazer apenas uma guerra social e política, mas espiritual, reconectando o homem com Deus outra vez. Caminhando ainda mais um pouco, Pedro vai falar na sua primeira epístola acerca de santidade e temor ao Senhor. Dentre isso, ele usa uma expressão fantástica. Acompanhem comigo aí, por favor. Diz aqui: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Se você olhar para esse texto, eu fiz questão de colocar ali, a expressão cingir é uma metáfora que sugere cobrir, vestir ou proteger a mente. Ou seja, as emoções, elas são voláteis. A vida cristã não é fundamentada em emoções, mas ela é iluminada pela razão. Se você achar que você vai servir a Cristo e você vai entregar um culto a Deus pelas tuas motivações externas, o seu culto, ele será comprometido. Como falar para uma igreja que ainda não está vivendo o ápice da sua guerra, que ainda não está vivendo o ápice da sua perseguição, mas começa a sentir os primeiros sintomas de uma perseguição? Como dizer para essa igreja que, por mais que eles estejam fazendo o que é certo, isso não isenta eles da dor e do sofrimento? Como dizer para uma igreja? Porque as pessoas têm o hábito de vincular a dor à desobediência, vincular aos resultados negativos a um juízo divino, quando na verdade a gente sabe que isso faz parte da vida cristã. Mas apenas limitar o sofrimento à desobediência é deixar de entender o agir de Deus, porque muitas vezes Deus não vai agir na bonança, mas Ele vai agir na adversidade, na guerra. Ele vai usar a prova, a dor, como um professor, como um mestre, para que a gente seja lapidado naquilo que Ele deseja de nós. Como dizer para uma igreja que está fazendo o que é certo, desejando caminhar na verdade, mas está sofrendo retaliações, sofrendo perseguições? O apelo dele é que haja uma renovação na mente. Você não pode cultuar pelas suas emoções, porque se você cultuar pelas suas emoções, o seu culto vai ser comprometido. Então você precisa cingir os seus lombos, os lombos dos vossos entendimentos, e ser sóbrio, esperando na graça. Ou seja, através da renovação da sua mente, você consegue ter fé o suficiente para continuar louvando a Deus, mesmo que humanamente falando, a tua vontade seja desistir, a tua vontade seja voltar atrás. Fala para mim, como falar para um Paulo que está no seu aprisionamento em Roma, não sabendo qual será a sua sentença, se morre ou se sobrevive, cerceado de liberdade, de uma boa alimentação, impedido de uma boa noite de sono? Como dizer, como tentar entender a sua alegria, a sua esperança? E ele motivando a igreja dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, vos alegrai-vos. Se ele dependesse da sua realidade, a sua vida estaria comprometida. Mas a renovação da sua mente faz ele entender que aquela prisão, que aquelas correntes, que aquele momento de tribulação não pode apagar o que o Senhor está fazendo na vida dele. O seu propósito é maior do que o seu momento. E eu gosto quando John Stott ele fala sobre fé, porque ele diz no seu livro que crer é também pensar, que fé é o ato de pensar. E ele nos leva a refletir no Sermão da Montanha, quando Jesus, instruindo as pessoas, ele diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Essa palavra olhai, em algumas versões observai, a etimologia dela no grego traz a ideia de forma metafórica, não apenas de alguém que está olhando, mas alguém que está contemplando. Ele está falando de alguém que olha com a mente, metaforicamente. É como alguém que vai a uma galeria de arte e começa a ver aqueles quadros pintados,
E se você olhar de forma distraída, vai parecer apenas traços desconectados, vai parecer apenas coisas soltas, perdidas. Mas se você tirar um tempo de contemplação e pensar e olhar de forma profunda e tentar entender o que o autor estava tentando passar ali, você vai perceber que, por mais abstrato que pareça, tudo que está ali faz sentido. Então o apelo de Jesus é: aqueles que estão tendo a sua fé abalada, é porque deixaram de pensar no que a palavra de Deus está falando e estão mais presos à sua realidade. Então, quando ele diz: olhai para as aves dos céus, o que ele está dizendo é: bota a sua cabeça para funcionar, não deixe a prova tirar você do centro da racionalidade. Se Deus está alimentando os pássaros, que não saem de casa preocupado com o que vai tomar no café da manhã, nem aonde vai almoçar, será mesmo que você que saiu do trabalho, veio direto para a igreja, numa noite fria como essa, poderia estar em casa assistindo uma série, vendo um filme? Será mesmo que Deus não está vendo o teu sacrifício, o teu esforço, e vai te abandonar no meio dessa guerra, deixando você ficar sozinho na adversidade? Será mesmo que Deus não está vendo o teu esforço, a tua dedicação? Gente que veio direto do trabalho com fome, entrou aqui só para ouvir uma palavra, uma direção de Deus, escolheu a boa parte como Maria, escolheu Deus, escolheu o céu. Você acha mesmo que essa guerra com seu filho, que essa luta no seu casamento, que essa diversidade vai mexer no teu emocional? Renova a sua mente. É o apelo de Pedro: eles irão nos perseguir, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Coloca a tua mente para funcionar. Se Deus não te abandonou em desertos piores na tua vida, será que agora Deus iria te abandonar? Todas as vezes que você não tem a sua mente renovada pela palavra, você é engolido pelo teu processo. Todas as vezes que você deixa a tua crise falar mais alto que você perde a confiança em Deus. Avançando mais um pouco, existe uma responsabilidade sobre nós. A parte de Deus, Ele fez, Cristo é a sua entrega, a sua oferta. Mas olha o que ele diz: vivendo em santidade. Após enfatizar a grandeza da salvação, Pedro exorta os crentes a uma vida de sobriedade, santidade e temor ao Senhor. Ou seja, a palavra santidade significa ser santo, separado para Deus. Existe uma responsabilidade acerca do que Deus fez. O favor de Deus deveria alcançar toda a humanidade, mas porque muitas pessoas ainda não estão vivendo como a palavra de Deus proporciona, porque não estão vivendo uma vida tal para com Deus, eles estão sendo infiéis. Eles decidiram viver uma vida que vai na contramão do que a palavra de Deus estabeleceu. E uma vez que essas pessoas não têm compromisso com a palavra, elas não serão alcançadas acerca do favor espiritual do que essa palavra pode proporcionar. Avançando ainda mais um pouco, o temor do Senhor é a redenção pelo sangue de Cristo. O temor do Senhor é a redenção pelo sangue de Cristo. É essencial caminhar em temor, consciente de que todos prestarão contas das suas ações. E eu te convido a me prestar somente por 30 segundos aqui agora. Eu não sei se isso traz temor para você tanto quanto deveria, mas eu vou repetir isso para que não fique de forma mecânica e não seja apenas um slide dessa aula. É essencial caminhar em temor, consciente de que todos prestarão contas das suas ações. Se a gente pensasse nisso de verdade, gente, muito dos erros que nós tomamos no nosso dia a dia não aconteceria. Se a gente literalmente tivesse isso em mente, que um dia nós estaremos diante de Deus e daremos conta daquilo que fizemos com o tempo, e daremos conta daquilo que fizemos com aquilo que Ele nos confiou. As nossas intenções estarão expostas diante de Deus. Muito dos erros que nós cometemos
eles seriam evitados. Quando a gente tem o céu na nossa cabeça, e a gente sabe que toda oportunidade que Deus te dá tem um propósito, para que Cristo seja glorificado e para que a gente desenvolva o ministério que Ele nos confiou, a gente não faria do altar um trampolim para os nossos sonhos pessoais. A gente não faria da nossa chamada apenas uma realização de um desejo pessoal. A gente pensaria 2 vezes antes de ceder a uma proposta que aparentemente vai nos beneficiar financeiramente no trabalho, mas compromete os nossos valores cristãos. A gente pensaria 2 vezes em ceder algumas facilidades, que às vezes no momento de escassez era tudo o que a gente precisava. Se a gente pensasse nisso, com a seriedade que a Bíblia nos apresenta e de que forma devemos pensar, a gente traria em mente o que a Bíblia diz, que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos viver tendo a consciência que não acaba aqui, e que tudo que nós fazemos aqui, de alguma forma, ecoa na eternidade, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Caminhando mais um pouco, o preço do resgate, o preço do resgate. Se você observar o que Pedro está falando, eu vou ler aqui o que o comentarista da revista falou, o termo redenção remete ao mercado de escravos em Roma, onde foram capturados, os que foram capturados eram novamente vendidos. Quando um proprietário reencontrava o seu escravo fugitivo, podia readquiri-lo, pagando o preço da redenção, tornando-se dono dele 2 vezes, por aquisição inicial e por resgate. Todo ser humano pertence a Deus por criação, mas o pecado o afastou dele, e por isso Pedro utiliza o verbo resgatar, no versículo 18 e 19 que eu projetei na tela, que eu não vou ler para ganhar tempo. Para destacar, o verbo resgatar vai destacar o ato de comprar de volta algo que já era propriedade do Criador. Ou seja, Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, Ele nos resgatou. Ele devolve para Deus o que já era de Deus. E eu acho isso extraordinário quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, pelo relato bíblico. Porque Paulo, ele é inserido nas Sagradas Escrituras para nós, consentindo na morte de Estevão. E aparentemente, não é a melhor apresentação que se esperava para um apóstolo. Já pensou você ser apresentado, abre e fecha aspas, como um homem sanguinário, como um homem violento, como um perseguidor? Então, quando você olha para Paulo, inicialmente estamos inclinados a acreditar que esse é o seu perfil, um homem violento. Mas quando a gente lê a sua primeira carta, a carta aos Gálatas, uma carta apologética, defendendo o seu apostolado, olha o que Paulo diz. Eu, Paulo, chamado por Deus, desde quando? O certo seria, desde o capítulo 9 de Atos. Por quê? Porque no capítulo de número 9, é quando é registrada a sua conversão, no caminho de Damasco. É quando é registrado o seu momento de transformação, o momento em que ele encontra Cristo e entende, aqui eu preciso mudar. Só que apesar do capítulo 9 de Atos ser o começo de Paulo com Deus, não é o começo de Deus com Paulo. Porque no versículo de número 14 ele diz, eu, Paulo, chamado por Deus, desde quando? Desde quando me entreguei a Cristo? Desde quando? Desde quando eu fui envolvido com as questões da igreja? Ele diz, não, desde o ventre da minha mãe. O que ele estava dizendo é, eu só conheci ele lá na frente. E enquanto eu estava na escola farisaica, aos pés de Gamaliel, neto de Hillel, aquele judeu do primeiro século conservador, enquanto eu estava caminhando por aquilo que eu acreditava ser o correto,
é como se Deus tivesse da eternidade fazendo assim, ó. Vai, Paulo, eu estou só te dando corda. Estuda onde tu quer, vai para onde tu quer, segue o caminho que tu quiser, mas quando eu cruzar o teu caminho, quando eu passar por você, tudo aquilo que tu achou que era o teu planejamento de vida, você vai perceber que você já era meu, sem você saber, você já pertencia a mim. E quando ele se converte, ele entende, eu, Paulo, chamado por Cristo desde onde? Desde o ventre da minha mãe, tem filhos seus, tem maridos, esposas, que ainda nem crentes são, ainda nem estão aqui, mas já são de Deus e nem sabe. E na hora certa, Deus vai trazer para essa casa. E na hora certa, Deus vai usar uma situação, uma adversidade, um profeta e vai trazer para cá. E aí você vai perceber que Deus nunca perdeu o controle, mas o sangue dele nos resgatou de novo. Por mais que a gente tenha fugido, oh glória, alguém já glorificou ali. Por mais que a gente tenha fugido, por mais que a gente tenha saído do projeto inicial, o sangue dele vai te dar um banho, vai firmar os pés na rocha, vai colocar um novo cântico na sua boca, vai escrever o teu nome no livro da vida. Oh glória. A identidade do povo de Deus, um povo marcado pelo amor. Pedro enfatiza 3 virtudes cardeais: fé, esperança e amor. E para a gente remir o tempo, eu quero falar acerca do amor. A consagração a Deus pela obediência do Evangelho tem um propósito de produzir o amor fraternal, não fingido, não hipócrita. Daí a própria exortação diante disso: amai uns aos outros de todo o coração. Carson diz: o novo nascimento gera a vida da semente incorruptível, a palavra de Deus, implicitamente contrastada com a vida comum, gerada pela procriação humana normal, uma vida frágil, efêmera e quase sempre vil. Mas a qualidade e o caráter permanecem nessa nova vida, contraposto às características efêmeras de uma vida mortal, que tem por fundamento a qualidade e o caráter perene da semente que engendrou a palavra de Deus. Ou seja, se obedecessem à verdade, isto é, se forem submissos ao Evangelho e abraçarem a fé em Jesus Cristo, uma das marcas que isso vai gerar na sua vida é que você vai se desassociar do estilo mundano e vai mudar o tratamento com as pessoas. Não tem evangelho sem humanidade. Quanto mais apaixonado por Cristo e mais cristão, uma das marcas que ficam evidenciadas é o amor. É você entender que não tem como você querer ir para o céu, morar no céu, se você não gosta de gente. Existem pessoas que acham que a espiritualidade, ela anula a humanidade. Então, se você brinca, se você é descontraído, se você tira um momento de descanso, você está anulando o ser espiritual. Agora fala para mim, quem projetou o homem com a necessidade de dormir? Quem decidiu que tinha que funcionar desse jeito? Comer, se alimentar, dormir, se relacionar. Se tem uma palavra que está intrínseca nas Sagradas Escrituras e em toda ela, é relacionamento. Relacionamento de Deus com o homem, do homem com outra pessoa. O relacionamento está escrito em todas as Sagradas Escrituras. E se você busca Deus, mas isso não te faz mais humano, há uma grande chance de você ser mais religioso do que espiritual. Porque todas as vezes que você é transformado, qual é a marca desse povo? É o amor. E aqui a gente pode falar com propriedade, porque a gente faz parte de uma igreja relevante. Eu fui em Angra dos Reis, logo após as enchentes, e eu vi toda a tragédia que aconteceu ali, e a esperança e a alegria dos irmãos, ao verem as ofertas e os eletrodomésticos que a nossa igreja ofertou, se sensibilizando com
o que eles estavam passando. Eu pude ver um pouco de perto, porque fui logo após todas aquelas chuvas que aconteceram ali. Isso é ser igreja. Essa é a marca. É quando a gente se mobiliza, se movimenta, em clamar por justiça, por pessoas que estão presas e não têm voz. Isso é o amor de Deus. É a gente se colocar no lugar do outro e entender que evangelho não diz respeito somente a gente, mas diz respeito em se preocupar com aqueles que precisam ser cuidados. Avançando mais um pouco e já caminhando pro final. Regenerados pela palavra eterna. A semente que gera nova vida, e falar isso aqui é chovendo molhado, porque essa é a igreja da palavra, é a palavra de Deus. A semente que gera nova vida é a palavra de Deus. Ou seja, o homem ele vai ser regenerado através do entendimento, junto com o sacrifício de Cristo, ou seja, da palavra de Deus. Porém, eu quero destacar algo aqui extraordinário, que Brunelli também fala, não na revista, mas no seu livro. Ele diz assim: a regeneração, e eu acho isso fantástico, no entanto, não dispensa a necessidade de uma experiência pessoal com o Senhor. 1 Pedro 2,3 diz: se é que já provastes que o Senhor é benigno, a expressão se é que sugere a possibilidade de alguém estar inserido na comunidade de fé por longo tempo, sem jamais ter experimentado a bondade divina, por negligência ou frieza espiritual. Irmão, já imaginou? Você está num lugar que você tem direito a várias coisas e você só descobrir isso na hora de ir embora. Já imaginou? Você chegar num restaurante e você se privar de várias coisas com medo da conta e vai no lugar mais simplesinho, vai botar pouca coisa e quando vai pagar, alguém te diz: estava tudo pago. Que luta, irmão. Irmão, você pode aceitar Jesus, não perder um culto, ser regenerado, não andar mais em pecado, ser uma nova criatura, mas nunca ter experimentado nada do que a palavra de Deus proporciona para nós, ou por uma frieza, ou simplesmente por uma negligência. E eu me lembro uma vez, quando eu era adolescente, um pregador, quando foi na nossa igreja, ele disse: eu não quero ser um vendedor de Ferrari. E aquilo, pastor Odilton, me constrangeu, porque ele disse: quem tem a oportunidade de chegar a uma loja dessa, a uma agência dessa, para comprar um carro desse, vai ser atendido por um funcionário que conhece mais do carro do que o cara que vai comprar o carro. Ele conhece o carro por dentro, por fora, sabe a potência, a capacidade, ele sabe de tudo. Mas no final do expediente, quando ele bate o ponto, ele não vai embora de Ferrari. Ele entra num veículo muito mais inferior. E ele disse: eu não quero ser um vendedor de Ferrari, alguém que pregue a palavra de Deus todos os dias, alguém que não perde um culto na semana, alguém que sabe que ele cura, que ele liberta, que ele batiza e que ele transforma, mas nunca tem uma experiência para contar, nunca tem uma experiência de uma intervenção milagrosa, sempre se apoia na força do teu braço, vai primeiro no gerente, vai primeiro no recurso natural, vai primeiro num parente, do que colocar o joelho no chão dizendo: Deus, deixa eu provar do teu favor. Eu sou um dizimista, um ofertante fiel na tua casa. Deixa eu experimentar isso. Eu não quero ser alguém que está perto dele, mas nunca desfrutou do que ele tem. Para a gente terminar, um povo chamado, um povo edificado sobre Cristo, a pedra viva. Eu só vou ler o que está escrito aqui e vou seguir, como falei, é muita coisa, irmãos, muito slide. E parece que ou o tempo passa rápido ou passa devagar. Quando o pastor está aqui, alguma coisa acontece. Essas letras ficam aqui em hebraico, mas tem misericórdia de mim em nome de Jesus. Ele disse para mim: eu quero ouvir coisas que eu nunca ouvi hoje. Falei: eu vou falar em línguas aqui no altar.
Quem nunca ouviu, ele não vai entender, eu também não vou entender, eu vou falar que é nova. Vou até passar, irmão. Vamos logo. Se ajeitou ali na cadeira, já fiquei até tenso. Vai logo, pai. Muito slide, irmão, pelo amor de Deus. E eu estudei, viu? Estou passando que eu não estudei, não. Estou passando que eu estou com medo mesmo. Vou parar aqui só para a gente concluir. Olhe para cá e eu concluo aqui. Um povo peregrino e separado para o mundo. Não adianta você ter paz no meio da guerra. Você ter consciência de que você vai para o céu. Não adianta você saber que tem que viver em santidade. Você precisa saber que o teu endereço final não é aqui. Os cristãos são considerados estrangeiros por estarem longe da verdadeira pátria. Forasteiros por não habitarem em sua casa definitiva. E peregrinos por estarem apenas de passagem por este mundo. É por isso que Pedro apela em 1 Pedro 2,11. Amados, se a menina do teclado quiser vir para cá, a gente vai terminar agora. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Mesmo que pareça evidente o conselho do apóstolo, continua necessário. A salvação implica a morte do velho homem. E para a gente concluir, porque na aula seguinte, o professor que estará aqui, ele vai continuar a carta de Pedro, e ele vai falar acerca da submissão do relacionamento de Cristo. E eu acredito que ele vai falar disso com mais propriedade do que eu, e é por isso que eu não gostaria de terminar essa aula falando acerca da sua mensagem, mas eu gostaria de terminar essa aula falando acerca da vida do escritor. Em Lucas capítulo de número 22, versículo 32, a parte B diz: Tu, pois, Jesus falou para Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A proposta das epístolas, e foi assim que eu comecei essa aula, era trazer esperança para aqueles que estavam em momentos de luta e de adversidade. A proposta das epístolas não é apenas responder a questões sociais, doutrinárias, mas é responder também questões espirituais. A Bíblia não fala apenas de uma vida ideal, a Bíblia também fala de uma vida real. E na vida real, gente, às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente espera. Na vida real, às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente planeja. E quando Pedro escreve as suas cartas, está aí um homem que entendeu a correção. Porque as cartas que Pedro escreve é o cumprimento da missão que o Senhor lhe outorgara. Alguém que nem queria começar o ministério. Lucas capítulo 5, quando Jesus cruza por ele no lago de Genezaré, ele diz: afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Jesus disse em outras palavras: não olha para você, olha para mim. Não é você, sou eu vos farei. Você não tem capacidade de ser aquilo que eu quero que você seja pela tua força, mas se você deixar eu te moldar da forma que eu quero, sou eu que vou te fazer um pescador de homens. Um homem que mesmo estando perto com Jesus, diante dos dilemas da sua alma, se precipita e nega Cristo, e pelo seu tribunal moral não achava que era capaz de estar perto de Jesus, vai se sentenciar e volta para o mar. Esse mesmo Jesus vai atrás dele pela segunda vez e pergunta: tu ainda me amas? Aqui não está em xeque o que você fez, aqui não está em xeque o que você praticou, as tuas faltas. O que eu quero saber é: você ainda se importa comigo? Você ainda tem temor no teu coração? Você ainda me ama? Então o projeto está de pé. Apacenta as minhas ovelhas. Todo homem deve ser o que pode ser. E se Pedro escreveu as suas cartas fortalecendo pessoas que estão com medo e fracas,
Ele não é um super-homem. Ele não é alguém infalível. Mas ele é alguém que mesmo diante da guerra entendeu que quando ele se converteria, não era só sobre ele. Ele precisava levantar quem estava caído e quem estava fraco também. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.